Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o primeiro livro de Crônicas. Hoje vamos ler capítulo 10, 11 e 12. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia para acompanhar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E, vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao seu povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os seus corpos e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui? Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E aí Davi, cada vez mais aumentando, cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reinado, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor,
no tocante a Israel. E estes foram os números dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. E, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, branindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo de neve. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 ele foi o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Marai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Pirotita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Salbonita, dos filhos de Razem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Hararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mecaratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Jerebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele não havia 30.
Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, o Aroerita, Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, e Josavias, filho de Eunaão, o Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaaziel, e o Mesobaíta, os que vieram de Davi em Ziclag. Capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em desferir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, o filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Amonita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitães dos 30, Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azael, e Joazer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela, e Zebadias, filho de Jeroão de Gedor. E dos gaditas se reuniram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões. E eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elisabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maioral de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de vossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estaremos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda. Pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também a Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: À custa de nossa cabeça passará Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares de Manassés.
Estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque, naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos daqueles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitões, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Aser, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela manifestação da tua glória, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, tu és santo, tu és poderoso, não há Deus como tu e nunca haverá. Senhor, eu te apresento cada vida, cada alma que está acompanhando esta leitura. Toma, Senhor, cada situação em tuas mãos, que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!